Oi, gente, tudo bom? Na nossa conversa do alto de hoje, eu trago 10 verdades sobre você que já entregou seu coração a Cristo e o colocou no lugar de Senhor e Salvador da sua vida. Quer saber quais são? Então fica aqui e vamos conversar. Pro céu ou pro inferno? E essa decisão de... E você tá preparado? Você sabe pra onde você vai? Estamos vivendo um tempo de crise de identidade bastante aflorada, não é verdade? A profissão do momento é ser coach, o autoconhecimento é algo que todos procuram, os livros de autoajuda são best-sellers, estão no topo das vendas, e essa busca desenfreada pelo autoconhecimento, ela denuncia o quanto as pessoas estão confusas em relação à sua identidade. Porque, na verdade, a gente só procura resolver um problema porque existe algo para resolver, né? Então, essa busca desenfreada pelo autoconhecimento, própria da nossa geração, denuncia que nós estamos com um problema de identidade. É sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês, é sobre esse grande questionamento da nossa geração que nós vamos conversar. Mas toda conversa, por mais despretensiosa que seja, ela precisa partir de algum critério. Ela precisa usar algo como fio condutor. Quem já é inscrito aqui nesse canal já deve estar entendendo onde é que eu tô querendo chegar. E você, se não é inscrito, eu já aproveito e peço para você se inscreva aqui embaixo, deixe seu joinha, coloque aí nos comentários se você tá gostando dos conteúdos dos vídeos, sugestões para conteúdos para novos vídeos, certo? Para você ficar sempre atualizado sobre o que a gente fala. Mas voltando ao assunto, passado o recado, continuando. Então, me diga uma coisa. Qual é o critério que você acha que eu tô falando aqui? Óbvio que eu estou falando sobre a Bíblia, né? Aqui nesse canal, o nosso critério, a nossa bússola, a nossa orientação sempre vem da palavra de Deus. Afinal, as nossas conversas aqui falam lá de cima. Então, nesse primeiro vídeo sobre este assunto, quem sou eu, quem eu sou, né? Eu vou falar dos 5 primeiros aspectos sobre mim e sobre você. E no próximo vídeo, nós vamos falar dos outros 5. São 10 coisas, 10 verdades irrefutáveis sobre mim e sobre você. Esse é o assunto do vídeo. Mas neste específico, na parte 1, vamos falar de 5 e no próximo vamos falar das outras 5. Combinado? Bom, então vamos lá. Uma vez, há muito tempo, eu vi um pastor falando numa pregação no púlpito de uma igreja 3 frases. Era o seguinte: ele disse: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Quando eu ouvi aquilo, depois disso eu já ouvi várias vezes, muitas pessoas falando, mas eu não tinha ouvido ainda. Na primeira vez que eu ouvi um pastor falando, eu fiquei pensando assim, eu achei aquilo tão maravilhoso, sabe? Eu achei aquilo assim, tão fundamentado. Eu achei aquilo tão assim, eu preciso ensinar isso pra minha alma. É como se eu estivesse dizendo: Joseli, preste atenção nisso daí, você não pode esquecer. Você vai ter que, a partir de agora, ensinar isso pra sua alma. Você é o que a Bíblia diz que você é, Joseli. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, você pode o que a Bíblia diz que você pode. E eu quero começar dessas 3 premissas, porque, como a gente falou, aqui o nosso eixo, o nosso norte, o nosso critério, o nosso farol, vamos dizer assim, é a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Então, o que a gente vai falar sobre nós, o que nós somos, quem nós somos, o que nós podemos, o que nós temos, tem a ver com o que a Bíblia diz sobre nós. A Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso é uma promessa bíblica para a minha vida e para a sua vida. Eu e você, que aceitamos Jesus, que entregamos nossa vida a Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, as promessas da Bíblia, elas são para nós. E foi dessas promessas bíblicas que eu tirei essas 10 coisas que a Bíblia diz que nós somos. Entenda, só vai adiantar a gente falar 10 coisas poderosas sobre você, porque se estão na Bíblia a seu respeito, são poderosas para a sua vida, mas só vai adiantar a gente falar se você crê. Por quê? Porque, como dizem Hebreus, não tem como você agradar a Deus se você não crê. Não tem como você se aproximar de Deus se você não crê. Então você precisa crer que Ele existe. E você precisa crer que obedecer essa palavra surte um efeito na sua vida, tá? Então, hoje, eu só preciso que você creia, certo? Creia. E você já vai estar agradando a Deus. Creia que o que a Bíblia diz sobre você é verdade na sua vida.
creia que o que o Senhor colocou lá nas palavras da Bíblia sobre a sua vida tem poder, tá bom? Para que você possa se apropriar disso. Ok? Estamos combinados sobre isso? Então vamos lá. Voltando ao número 1. Eu sou templo e morada do Espírito Santo e, portanto, sou santa, separada. Você também é. Porque a Bíblia diz, olha lá, 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Olha isso então, eu tenho um companheiro 24 horas comigo, o Espírito Santo. Foi Deus, foi Jesus que deixou o Espírito Santo para ficar comigo, para morar em mim. O Espírito Santo não é uma visita dentro de mim. O Espírito Santo está comigo, ele mora, ele habita em mim. E o meu corpo é templo do Espírito Santo, o meu e o seu. Diz lá também, ó, em João: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Isso aí é João 14, 16, 17. Então entenda, o Espírito Santo ele não está com todos não, porque o mundo não vê nem o conhece. Mas quando se recebe Jesus, recebe-se também o Espírito Santo. Então eu sou templo e morada do Espírito Santo, e você que aceitou Jesus também é. E se você por acaso ainda não aceitou Jesus, escreva aí nos comentários: eu quero esse Deus, eu quero aceitar Jesus. E a gente vai se comunicar, vamos orar por você, tá certo? Mas vamos continuar então. Então, se o Espírito Santo habita em nós, nós somos santos. Santos em que sentido? Santos no sentido de separados. Nós somos diferentes, nós somos... Aquela história, você não é todo mundo? Você não é não, você é separado, você não vai comungar com as coisas do mundo e você vai, ó, a salvação, quando você aceita Jesus, você recebe Jesus e aquilo ali é um ato. Mas depois que esse ato de salvação ocorre, começa um processo que vai durar a sua vida toda. Esse processo se chama santificação. Todos os dias você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor através do seu relacionamento com Jesus. E aí você vai se tornando mais santo, mais parecido com Jesus, mais diferente do mundo. Por que isso acontece? Por quê? Ó, Coríntios 7 e 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Porque você ganha o temor do Senhor, você começa a entender das coisas de Deus. E aí você vai, ó, deixando de se contaminar com as coisas daqui. Você vai sendo purificado, lavado todos os dias, todos os dias. E aí você vai crescendo nesse processo, você vai desenvolvendo esse processo de santificação, tá? Outro versículo aqui que eu preciso dizer é João 17, 17, que diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, preste atenção nesse versículo, ele é pequeno, mas ele tem muita coisa. Porque quando ele diz santifica-os, não é santificai-vos na verdade, santifica-os na verdade, você pode pensar: como assim santifica-os na verdade? Que verdade? O que ele está falando? Como assim santifica-os na verdade? O versículo mesmo responde. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Então, a leitura bíblica, o conhecimento do que Deus tem para a minha vida, que só pode ser tido através da Bíblia, é muito importante, é de fundamental importância nesse processo de santificação. Você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer a Deus, você precisa ouvir Deus falar. Número 2, o que é que você é? Você é alguém que tem a mente de Cristo. Olha, 1 Coríntios 2,16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Outra coisa que a gente sempre repete nesse canal é sobre a metanoia que acontece quando a gente aceita Jesus. Nós passamos a compreender a vida, as pessoas, a situação de um modo completamente diferente. A nossa mente, ela ganha um novo chip, certo? Então a gente não pensa mais como a gente pensava, logo não age mais como a gente agia, logo não pratica mais o que a gente praticava. E isso vai mudando todo o curso da nossa vida. Porque o nosso pensamento, a nossa mente está diferente, é diferente. A cultura do céu, ela é implantada em nós. Então, por exemplo, se antes de aceitar Jesus, a gente via
vamos dizer, os drogados, né, nas ruas, nas calçadas, aquele pessoal que fica nas calçadas, muitas vezes que você olha para eles e você vê que eles estão ali acabados pelo uso de crack e tal. E se antes você olhava para eles com desprezo, se antes você olhava para eles assim com raiva até, né? A escória da sociedade, não serve para nada, a gente dá o dinheiro, ele se droga de novo e tal, e ele foi porque quis, ele escolheu, e a gente tinha aquela rejeição àquelas pessoas. Agora, com a mente de Cristo, você não vê mais assim. Por quê? Porque agora você tem compaixão. Você sabe que aquela pessoa é uma alma que foi comprada por um alto preço por Jesus na cruz. E que da mesma forma como ela está ali perdida, um dia você também esteve condenada. Mas Jesus foi lá e lhe salvou, e lhe limpou, e lhe salvou. Mas se não fosse Jesus, o sacrifício dele na cruz, você estava fadada ao mesmo inferno, ao mesmo destino. E que aquela alma ali, na verdade, o que ela precisa é de Jesus. Todas as pessoas da sociedade vão dizer, não adianta você investir nisso, não adianta, a gente coloca eles nas clínicas de reabilitação, eles voltam, eles não querem. É como se as pessoas dessem um decreto, assim, de que ali, um selo de que não adianta, não tem nada que possa mudar a situação da vida daquelas pessoas. Mas você, que tem a mente de Cristo, você enxerga por cima disso. Você é uma pessoa que discerne as coisas do mundo natural espiritualmente. E você sabe que quando Jesus chega num lugar, quando Jesus visita alguém, ele muda qualquer situação. Que não existe caso perdido para Jesus. E você sabe que se Jesus chegar na vida de algum drogado, daqueles que você vê na calçada, ele pode mudar 100% a vida daquela pessoa. E que enquanto a vida, há esperança. E que não se pode desistir de uma alma, porque Jesus não desistiu de você. Essa consciência, essa compaixão, só tem aquele que foi perdoado por Jesus, aquele que foi resgatado. Não tem como você ter toda essa consciência se você não tiver uma metanoia, uma transformação na sua mente. Então você não tem a mente de todo mundo, você tem uma mente renovada. Olha o que diz aqui, ó. A Bíblia também é um versículo tarimbado aqui no nosso canal. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente é transformado pela renovação da nossa mente, certo? Então, número 2, temos a mente de Cristo, certo? Número 3, você é peregrino em terra estranha. Então, vou lhe dar uma notícia, meu querido, minha querida. Você não é daqui. Você é nacional de outro lugar. Você é do céu. Você é cidadão do céu. Mas como assim? Como assim? 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo, até a sua certidão de nascimento. Você tem uma certidão de nascimento espiritual, onde está escrito: você é cidadão do céu, tá bom? Então você entende essa lógica? Você consegue compreender essa linha de raciocínio que eu estou seguindo? Escreva aí nos comentários aí abaixo se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, se você está conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio, tá certo? Outro versículo, quando você escreve aí embaixo, eu vou dizer mais um versículo que está em 1 Pedro 2:11. 11 e vai um pouquinho para frente. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, Pedro, ele já estava falando como certo, entendam. Amados, já que nós somos peregrinos, já que vocês são peregrinos e estrangeiros no mundo, estão vendo como essa lógica aí, a lógica da Bíblia é essa para a nossa vida? Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que não é para você ter esse amor, esse apego pelo mundo? Porque você não é daqui, isso não é sua terra, isso não é sua identidade, não é sua cultura, não é a sua pátria. A sua pátria é o céu. E o que você está fazendo aqui? Está passando só uma chuva. Você está só transmitindo para outras pessoas o que você recebeu de graça, que foi as boas novas do Evangelho. E você está aqui ainda porque você precisa falar do amor de Deus para muitas pessoas, tá? Número 4. Você e eu somos sal da terra e luz do mundo. E o que significa isso? Calma.
Mateus 5, 13 e 14 diz: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Gente, lembra da história do bom samaritano? Você deve conhecer a história do bom samaritano, né? Fica pra você essa tarefinha de casa, coloca aí no Google bom samaritano, descobre onde é que tá na Bíblia, dá uma lida pra você entender o que eu tô falando. Então, o bom samaritano, ele era o cristão da história. Se você ler na história, os religiosos passaram e não ajudaram a pessoa que estava ali caída na estrada. E o bom samaritano, que na história não era o religioso, mas foi ele que agiu como um discípulo de Jesus. Ele que foi quem agiu como Jesus manda a gente agir. Por quê? Porque foi ele que parou, foi ele que deu importância a uma pessoa marginalizada. Lembra da história do drogado? Pronto. Ele que deu importância a uma pessoa considerada marginalizada. Ele doou o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro. Ele teve compaixão e ele cuidou de alguém. Então, isso é ser sal da terra e luz do mundo. Quando o sal chega numa comida, ele faz a diferença, ele dá o gosto, ele tempera. Quando a luz chega, ela ilumina. Então, fazer a diferença por onde a gente passa é o que manifesta esse versículo na nossa vida, de ser sal da terra e luz do mundo. Mas, entenda, isso aqui é algo que a Bíblia diz sobre mim e sobre você. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Então, se isso ainda não está sendo manifestado na sua vida ou na minha vida, a gente tem que orar e pedir a Deus para que isso seja manifestado, porque nós temos essa promessa. Nós temos esse versículo aqui que fala que nós somos. Quando a gente recebe a Jesus, a gente é sal da terra e luz do mundo. Então, a gente pode ainda não estar manifestando, mas isso já é uma verdade no mundo espiritual, tá? Que a gente precisa se apropriar dela aqui. Número 5. E último desse vídeo, né? Porque o próximo a gente vai ver no próximo vídeo. Mas número 5, para fechar. Eu sou a menina dos olhos de Deus. E você também é. Olha só o que diz lá em Zacarias 2:8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. A menina dos olhos é a pupila, né, gente? E aí, ó, e tem até um negocinho que eu encontrei aqui que eu achei que eu achei que tem tudo a ver. Olha só, uma historinha, uma explicaçãozinha sobre isso. Então, parte alguma do corpo é mais preciosa, mais delicada e mais cuidadosamente guardada do que os olhos. Por isso que foi feita essa metáfora, certo? Lá em Zacarias. E a parte dos olhos, ó, veja bem, do corpo, nenhuma parte é tão bem guardada como os olhos. E dos olhos, que já é a parte mais bem guardada, nenhuma parte é guardada com tanto cuidado como a parte central, a pupila, que é chamada de menina dos olhos. O sábio criador colocou os olhos num lugar bem protegido. A gente tem pálpebras, cílios, né? Estão cercados por ossos que protegem como os montes de Jerusalém. Então, foi essa comparação que foi feita na Bíblia. O que está querendo dizer esse versículo? Você é alguém que está protegido por Deus. Você é alguém que tem um guarda fiel. Você é alguém que não está assim exposto a tudo, ao relento, não. Você está bem protegido, o Senhor está guardando você. E no próximo vídeo, que a gente vai gravar na sequência, vou falar das 5 coisas finais, os 5 aspectos finais que eu separei da Bíblia pra nós, recadinhos da Bíblia pra nós, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva e não deixe de deixar seus comentários, tá certo? Diga aí quais dessas coisas você já sabia, você já sentia e quais delas você ainda não sente, para que você possa compartilhar com a gente e a gente possa se ajudar. Vamos conversar, tá bom? E lembre-se, não é o sentimento que importa, mesmo que você não sinta, mas você crê, porque você não vive por sentimento, você vive por mandamento. Um cheiro e até o próximo vídeo.